Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos, naturalmente, o Sr. Ministro. E antes de mais, agradecer a presença e gostaria de referir que, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD se associa ao sentir generalizado dos principais atores e responsáveis nesta matéria relativamente à necessidade do debate sobre a autonomia dos museus e a necessidade de uma mudanças por várias ordens, mudanças porque, por um lado, os museus são naturalmente um ambiente de serviço público de cultura que mais do que nunca exige uma autonomia responsável, e mudanças também porque os museus públicos vivem hoje uma situação dramática, com dificuldades a vários níveis, de pessoal, segurança e infraestruturas, após décadas de redução do investimento público que tem continuado ao longo dos últimos 3 anos. Portanto, não havendo dúvidas nesta perspectiva, nós gostaríamos de apresentar 3 preocupações. A primeira preocupação é porque, à semelhança do que aconteceu com a nova regulamentação da Lei do Cinema e com o novo modelo do apoio às artes, este processo de autonomização de museus surge numa nebulosa de discursos e, sobretudo, em anúncios sucessivos sem consistência nem estratégia. E mais do que não haver, ou pior do que não existir uma estratégia para o futuro, é a constatação que o Governo andou perdido nos últimos anos e que determina de alguma forma um sentimento de dúvida sobre o que é que se está a passar hoje. Em junho de 2016, o Sr. Ministro vinha ao Parlamento revelar que o Museu Nacional de Arte Antiga iria ter um novo estatuto jurídico e, passo a citar, com maior autonomia administrativa e financeira, e que esse projeto seria um projeto piloto a estender ao universo museológico nacional. Em novembro de 2017, no ano seguinte, na audição do Orçamento de Estado de 2018, o Sr. Ministro anunciou uma reforma administrativa alargada com a criação do Instituto dos Museus e Monumentos. Em maio do ano passado, o Sr. Primeiro-Ministro, no Dia Internacional dos Museus, anunciou que em 2019 estariam reunidas as condições para concretizar o projeto de autonomia da gestão dos museus, primeira vez que surge esta expressão, e, portanto, digamos que é nessa sequência que, em julho, o Sr. Ministro envia aos diretores para conhecimento, sem auscultação dos mesmos, nem debate público, nem audição de especialistas, como de resto o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga recentemente denunciou pormenorizadamente, uma primeira proposta de decreto-lei, que, entretanto, como diz, foi, a partir de julho, revista e incorporou sugestões. E, portanto, a nossa primeira preocupação é a polémica está instalada no setor e o Governo, com anúncios sucessivos e inconsistentes, no fundo, parece fazer propaganda política sem fazer a mínima ideia da política pública que pretende desenvolver. Mas vamos à segunda preocupação, já concretamente, com base na versão que conhecemos de final de agosto, do novo regime jurídico da autonomia de gestão dos museus, e a nossa preocupação é que este novo regime basicamente não assegura autonomia nenhuma. E não assegura autonomia porque as estruturas mantêm a condição de serviços dependentes. O facto de se mudar a designação para unidade orgânica não altera nada em termos de autonomia, e não assegura nem a autonomia jurídica, nem administrativa, nem financeira, que de resto nem a Direção-Geral ou as direções regionais têm. E, portanto, a questão que se coloca é, afinal, o que é que esta autonomia de gestão traz de novo relativamente a um serviço dependente da administração pública. O assentar por objetivos, como está referido no artigo 8º, mas isso, neste momento existe o COAR e, à partida, os serviços já estão a fazer uma gestão por objetivos, ou pelo menos a caminhar nesse caminho. Conforme o artigo 9º, o dizer que se tomar decisões relativamente à sua organização e atividade no quadro de competências delegadas e recursos atribuídos, ao Sr. Ministro, isto é a chamada autonomia do subordinado, isto é, no fundo, os diretores só têm competências delegadas, não têm competências próprias. Os diretores são inferiores hierárquicos, digamos assim, da parte com quem assinam o contrato. De resto, ontem, no documento que nos chegou assinado, subscrito como primeira figura por Freitas do Amaral, chama-lhe falsos contratos, à mercê de critérios desiguais, porque, naturalmente, o que se está a passar é que alguém assina um contrato com quem depende. Mas, muito bem, dizem, mas são plurianuais. Sr. Ministro, do que vimos na cláusula 4, são plurianuais, mas só têm dotação para o primeiro ano, porque a dotação dos outros anos está lá escrito que depende de um plano de atividades e de um orçamento que vier a ser aprovado.
Portanto, existe aqui uma contradição insanável entre autonomia e subordinação. E o Sr. Ministro dizer que a autonomia do subordinado constitui um regime de autonomia de gestão é uma falácia, vez que se continua a exigir a mediação das tutelas em todos os atos. Para acabar muito rapidamente, a nossa terceira preocupação é, face à asfixia dos museus, que todos conhecemos, e com responsabilidades coletivas. A questão que pergunto é se, de facto, no orçamento que está a ser preparado, está previsto um reforço de meios adequados para os museus, que, de alguma forma, qualquer regime de autonomia, este ou outro que venha a ser desenvolvido. Muito obrigada. Muito obrigada.